Boa tarde, turma do sétimo ano. Sou José Manuel e serei o professor de vocês nesse próximo período de aulas remotas da disciplina de língua portuguesa. Bom, hoje, como é o nosso primeiro dia com material didático oficial, ou seja, com o livro, a gente vai começar trabalhando o livro desde já, mas nada mais justo que eu me apresente para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre mim, né? Nada mais, porque também é nosso primeiro encontro, não só com o livro, mas também com o novo professor de vocês. E até para a gente começar a criar laços, né, e fortalecer vínculos. Eu também vou pedir para vocês fazerem essa apresentação ao término da aula, no momento da chamada, para que eu possa estar conhecendo vocês também. Né? A internet serve para isso, aproximar as pessoas. Bom, como eu já disse, né, sou José Manuel, eu tenho 21 anos, em breve farei 22, depois eu tenho 21, e falando um pouco mais sobre os meus gostos e tal, eu, particularmente, gosto de jogar bola, gosto de jogar jogos online também, tá? Gosto de jogar jogos de telefone, escutar música, assistir filme, série, ler livro. Sou pessoa bem eclética nesse sentido, né? E por que eu dei essa descrição? Na verdade, é porque quando a gente é um pouco mais novo, a gente está nos primeiros, assim, no término do ano fundamental, sétimo, oitavo, nono, a gente ainda não se apercebe, né? Mas professor também é gente, professor também tem vida. Eu tenho uma idade não tão próxima da de vocês, mas mesmo assim, idade próxima, né? Creio aí uma diferença de 7 anos, algo do tipo, né? Então eu julgo que está bem próximo da idade de vocês, então tenho esse pensamento também. Aliás, eu também sou aluno, só que de outras séries, né? Eu já sou aluno da faculdade. Eu também sou vertentense, só que moro em Recife já faz quase 5 anos. Bom, feita essa pequena apresentação, né, que eu vou pedir para vocês retomarem, só que invertendo os papéis ao término dessa aula, a gente vai dar início realmente à classe do livro, tá? A gente vai dar realmente a classe pedagógica, digamos assim, vai dar início à aula. Eu vou pedir para que vocês abram o livro na página 14 e eu vou acompanhando vocês do que vai ser o primeiro exercício de introdução, né? O primeiro capítulo do livro, ele vai tratar com vocês um gênero textual, e eu vou estar acompanhando com vocês pelo livro, né? Então vamos lá, primeira transição. Dando início realmente à aula, né? Vocês estão vendo aí a imagem na tela dessa pintura rupestre, 17 mil anos atrás aproximadamente, vocês podem conferir isso na legenda, né? E o ponto do livro é a comunicação em diferentes linguagens. Desde já, eu quero me desculpar porque eu não tenho uma versão do aluno disponível ainda online. Então, eu vou estar fazendo essa apresentação vocês já vão estar me vendo ao mesmo tempo que eu vou estar ditando para vocês o que está acontecendo no livro, digamos assim, que eu vou estar descrevendo os enunciados. Mas em breve a gente vai estar consertando isso, tá bem? Em breve eu vou estar com eles disponíveis e aí a gente vai ter algo mais fluido, mais dinâmico, né? Vocês vão poder estar trabalhando simultaneamente comigo, entre aspas, digamos assim. Bom, a linguagem, em suas diferentes modalidades e formas, é usada para a efetivação da comunicação humana. Temos uma diversidade de manifestações da linguagem: verbal, corporal, visual, verbovisual, sonora e digital. Talvez você não saiba, mas nos últimos 30 anos tem acontecido uma revolução nos meios de comunicação, na circulação da informação e no modo de as pessoas se relacionarem. Isso deve ao surgimento e à ampliação de acesso às tecnologias digitais da comunicação e da informação. Basicamente, nesse parágrafo, o que o narrador apresenta para a gente? Primeiro, ele apresenta que há vários tipos de linguagem, né? E aí ele dá exemplos, verbal, corporal, etc. Quem nunca gesticulou, alguém fala, tá bem, às vezes a pessoa nem tá tão bem, mas a pessoa só faz um sinal do legal, gesticula que tá ok, né? É um tipo de comunicação. Né? Tem vários tipos. E aí ele retrata, na verdade, essa revolução que vem acontecendo a palavras que a gente vem assimilando por conta das redes sociais, por exemplo. No WhatsApp você vê vários tipos de linguagem se formando. É um tipo de comunicação, na verdade. Por exemplo, as abreviações, né? Você sai, por exemplo, de um vossa mercê, né? Você vem até de um vossa mercê, que era o formato de você na linguagem, no português mais coloquial. Você vai de vossa mercê, vai pulando para vós mercê, que vocês já devem ter ouvido em algumas novelas aí do tempo colonial, né, que tinha escravidão e tudo mais, e vai evoluindo até chegar em você. É o você que a gente tem hoje, né? A linguagem evoluiu. E aí nas linguagens nas redes sociais, você vê que essa linguagem evoluiu para VC,
Às vezes nem isso, às vezes nem isso, às vezes até só o C. Você vai hoje? Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de evolução que o livro retrata. Bom, para o primeiro quesito, eu vou pedir para que vocês irem fazendo pausadamente, certo? Termina o primeiro quesito, aí pula para o segundo, e assim vai por diante, vai dando uma sequência cronológica, digamos assim. Como você acha que as pessoas se comunicavam antes da invenção da escrita? E aí fica a pergunta para vocês. Vocês acham que era como? Por gestos? Mugidos? Gemidos? Sei lá, uga-uga? E aí? Como é que essa comunicação... Porque eles se comunicavam, né? Eles se comunicavam, mas como era que essa comunicação se dava antes da escrita? Agora a gente dá um salto temporal, né? E antes do telefone convencional, como é que eles se comunicavam? Já tinha a escrita, certo? Mas ainda não tinha tecnologia. A única tecnologia era, no máximo, um telégrafo. Como é que eles se comunicavam com o telefone convencional? Aquele fixo, grandão, que talvez você tenha visto na casa da sua avó. Hoje, eu acho que nem mais. Mas e no celular? E aí, outro salto temporal. Como é que essa galera se comunicava? A ideia aqui é que vocês façam essa transição de exercício para vocês irem vendo como a comunicação evoluiu. E como você acha que o mundo era antes da internet e das redes sociais? É bem importante, porque a gente está trabalhando com uma geração aqui, eu creio que todos nasceram depois dos 2005, mais ou menos, ali, já é bem depois do surgimento do iPhone, né? Se vocês forem parar, aí é no surgimento do iPhone, se você for parar pensar. Já são uma geração que nasceram com a internet nas mãos, digamos assim. Mas como vocês imaginavam esse mundo anterior a toda essa revolução da comunicação? Porque certamente foi uma revolução, a invenção do celular e tudo mais, né? Principalmente do smartphone, né? A gente está falando do smartphone, porque o celular foi inventado bem antes. Mas agora o smartphone, ali em 2005 para cá, vocês já pegaram, né? Provavelmente nenhum de vocês viu um tijolinho, um Nokia tijolão, que a gente chama daquele que joga na parede. Você é mais fácil quebrar a parede do que o telefone. Mas enfim. E aí agora a gente retorna para aquela imagem principal, né, que a gente deu início no livro, que a gente pediu para dar. Eu quis iniciar com essa imagem para dar esse contexto para vocês sobre comunicação. A gente retorna para essa imagem. E porque o quarto quesito é sobre ela, tá? O que é que o livro pede? Ele pede para você observar essa imagem e que você responda as próximas perguntas, né? As questões propostas. A imagem que você observou representa um touro e foi pintada na pré-história, né? Caso vocês não saibam, história e pré-história, o marco divisor é justamente a invenção da escrita. Então, pré-história quer dizer antes da invenção da escrita. Em sua opinião, por que o animal aparece pintado na parede da caverna? E aí, fica aí, é a resposta de cunho pessoal, mas aí fica aí o questionamento para vocês. Por que ele foi pintado? Por que pintaram esse bicho na parede? Teve um motivo, mas qual foi? Eu quero saber de cada um de vocês, a gente vai estar corrigindo depois. O que a imagem permite supor sobre o modo como os seres humanos pré-históricos se comunicavam? Isso é outra questão interessante. Como é que eles se comunicavam antes da escrita? Né? Você conhece, volta mais ou menos àquela que a gente trabalhou no primeiro. Né? Mas como você acha que, agora com ênfase maior, né? Sabendo por exemplo, com essa imagem em questionamento, que fazia parte da comunicação deles, eu quero que vocês alterem um pouco a resposta de vocês e eu quero que vocês digam como é que vocês acham que esses caras, como é que os seres humanos se comunicavam. Né? E aí, no quinto, bem tranquilo também. Você conhece algum dos alfabetos registrados nas imagens a seguir? Em caso positivo, compartilhe com colegas em qual circunstância você tomou contato com um desses alfabetos. Tá. Eu já vou mostrar, eu estou mostrando para vocês aí na tela. Tá? Esse primeiro é o caractere do alfabeto japonês. E aí, provavelmente vocês já devem ter visto em algum desenho, um Dragon Ball da vida. Enfim. Naruto, que são desenhos japoneses, então provavelmente tem aí o que a gente chama de hiragana, são os símbolos japoneses, né? Assim como a gente tem as letras, no nosso eles têm os hiraganas, que são os símbolos. Né? À direita é o alfabeto russo, também conhecido, chamado como russo cirílico, minúsculo, tá? Isso é importante. Eu estou passando aí na imagem para vocês também. Talvez vocês tenham visto em alguma dessas séries famosas ultimamente aí, o Gambito da Rainha, tem o término na Rússia, aparece algumas imagens aí. Mas eu garanto que a maioria desses contatos com esses alfabetos que vocês vão ter foram em desenhos, em filmes e tudo mais que vocês puderam ter contato. Em terceiro, o alfabeto coreano, o Hangul. Em quarto, o alfabeto grego. Inclusive o nosso, ele veio
do alfabeto grego. Na verdade, o alfabeto grego-romano, né, evoluiu para o latim até chegar na nossa língua, né, já que a nossa língua ela é proveniente do latim. Mas, enfim, eu quero que vocês escrevam aí se vocês já tiveram contato. Se sim, como foi o contato, onde foi, se foi um desenho e tal, para a gente poder discutir. Bom, pessoal, esse sexto, eu vou pedir para que vocês façam em casa, o sexto, porque ele envolve uma pesquisa, né? Então, quero que vocês pulem. Eu vou pedir para vocês pularem o exercício 6. Vai fazer como tarefinha de casa para a próxima aula. E a gente pula direto para o sétimo, né? Em sua opinião, podemos dizer que o alfabeto contribui para a comunicação humana? Por quê? Por que o alfabeto contribuiu para a nossa comunicação? É a resposta pessoal, mas eu vou estar bem curioso aí. A resposta de vocês diz muito, na verdade. E o oitavo e último, conhecer a língua e seu alfabeto é o suficiente para estabelecermos uma boa comunicação? Explique. E aí? É importante conhecer o alfabeto? Eu quero dissertar com vocês sobre essa última questão aqui, que ela é bem interessante. Na verdade, eu diria que ela é quase de um cunho de um cunho social, digamos assim, né? De introdução social. Mas vai ser bem interessante comentar com vocês em sala. Bom, feito isso, certo? Toda essa introdução foi um esquenta, na verdade, para a gente trabalhar o gênero a seguir, que é a crônica. E agora eu vou cortar novamente, certo? Agora vocês vão me ver na tela. Eu vou poder introduzir a vocês o que é a crônica e as suas características principais. Beleza? Então, pessoal, com essa pequena transição agora, a gente começa a trabalhar o primeiro gênero textual que o livro apresenta, que é a crônica, né? E, primeiramente, você pergunta, professor, o que é uma crônica, né? Bom, a crônica geralmente é um texto curto, produzido geralmente em prosa, e ele é publicado de forma corriqueira em livros, jornais, enfim, geralmente livros, na verdade, para você fazer um livro, e aí fica aí um livro, também é um filme, na verdade, mas incrível, vocês possam observar depois, acho que já ouviram falar, As Crônicas de Nárnia. Note o plural, As Crônicas. Porque se você for pegar o livro, que aí o próprio livro vai mostrar isso a seguir, ele é dividido em capítulos, e cada capítulo é uma crônicazinha, um evento que aconteceu. Ou seja, você faz, como a crônica é um texto curto, para dar um livro completo, teve que ser um conjunto de crônicas. Enfim, ele tem esse nome, crônica, vem do latim, que porventura vem do grego, cronos, para dar essa ideia de tempo, que é atrelado justamente a um espaço de tempo pré-determinado, digamos assim. Né? E quais são as características? É uma narrativa curta, né? Tem uso de uma linguagem simples, geralmente mais voltada para a época, ou então para quem você quer transpassar essa mensagem, como eu disse, a narrativa. Né? Depende muito da época que a gente vive, na verdade, e depende de crônicas de épocas. Por exemplo, se eu quero fazer uma crônica sobre o período medieval, é natural que eu use algumas poucas palavras daquele tempo também. Né? Pode ser simples, mas também pode ser, em alguns casos, coloquial. Mas, geralmente, linguagem simples, porque você trabalha com a linguagem que você quer transpassar para o leitor. Né? Você quer repassar para o leitor. Presença de poucos personagens, né? Tendo aí como o primeiro filme da série, né? A gente tinha 3 personagens nas Crônicas de Nárnia, né? E o nome do filme é O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Então aí, se você quiser colocar como os 3 personagens principais, né? E a feiticeira nem aparece tanto assim. Mas enfim. Geralmente é um espaço reduzido, você se limita. Esse espaço aí, na verdade, é questão de cenário e tudo mais. É um espaço fechado, digamos assim. Você não trabalha o universo inteiro. Né? Você trabalha. E ele é, de certa forma, curto. Tá? E é geralmente relacionado a temas cotidianos. Né? Tem contos fantásticos, fantasiosos. A crônica também pode girar em torno de contos fantasiosos. E é por isso que as Crônicas de Nárnia são as Crônicas de Nárnia. Não trata quase nada relacionado aos eventos do cotidiano, né? Diferente do próximo texto que a gente vai ver no livro, mas aí vai ficar para a próxima aula. Mas vocês vão poder notar que quando produzidos em jornais vão ser aquelas tirinhas um pouco mais irônicas, sarcásticas, aqueles textos, de certa forma, bem corriqueiros. São coisas que acontecem com a gente realmente no cotidiano, né?
E aí tem os tipos de crônicas. É interessante vocês saberem que é a crônica jornalística, a crônica histórica e a humorística. Né? A jornalística mais comum das histórias são as produzidas em meio de comunicação e tal, para você fazer reflexão sobre determinado assunto, fazer você pensar sobre determinado assunto. Já a histórica, ela faz com que você se aproxime de personagens de tempos já transpassados. Tanto faz, aliás. Na verdade, pode sim haver crônicas, não só do passado, mas do futuro. Né? Se você for parar para pensar. São espaços delimitados, mas a ideia aqui é ser histórica, não no sentido de passado, mas ser histórica de fazer você se aproximar de um período histórico. E esse período histórico pode ser um não vivenciado, pode ser um período inventado, digamos assim. Né? Nesse sentido, a crônica se mistura, se intercala muito bem com o gênero textual de conto, digamos assim. E a crônica humorística é a que apela com, digamos assim, a mais engraçada, que tem um cunho de ironia, geralmente que conta algum apelo social, cultural, esse tipo de coisa. Ela tem um cunho mais sarcástico, digamos assim, mais irônico, mais ácido, às vezes um humor mais ácido quando é relativo à política, economia, cultura e tudo mais, né? E aí a gente pode dar um exemplo, são vários exemplos de crônica, e eu vou estar transpassando para vocês, mas a gente tem uma bem interessantes. Eu vou, infelizmente não vai dar tempo, mas eu vou dar aqui uns exemplos, aí fica como tarefinha de casa também, para vocês darem uma lida, tá? Não precisa fazer nenhum resumo, nem nada sobre, mas aí vai ser interessante que vocês leiam. A Crônica de Machado de Assis, interessante. Gazeta de Notícias, de 1889, certo? Eu vou botar aí na tela para vocês anotarem direitinho. A segunda vai ser A Sensível, de Clarice Lispector. E a terceira, O Amor e a Morte, de Carlos Heitor Cone. Eu vou estar deixando aí os três para vocês, o nome dos três aí na tela, para vocês poderem dar uma lida depois e a gente comentar sobre na próxima aula. Certo? Então, pessoal, fazendo um repasse do que a gente viu hoje, a gente se apresentou. A gente começou a trabalhar tipos de comunicação, a gente viu como a comunicação evoluiu durante transpassado o tempo. Agora a gente está entrando no gênero textual de crônicas, né? Próxima aula, a gente vai dar seguimento, né? Eu vou corrigir com vocês a atividade que eu passei, perguntar realmente se vocês leram, seus danados, se vocês leram essas crônicas que eu passei agorinha. E a gente vai começar eventualmente a ler crônicas de verdade, ver exemplos mais a fundo e dar sequência ao livro. De qualquer forma, é tudo isso a aula de hoje. É um prazer inenarrável, indescritível, na verdade. Acho que a palavra certa é indescritível, diferente das crônicas que procuram descrever um cotidiano para vocês. Nesse caso, para mim, não é uma crônica, porque é indescritível o prazer de estar ministrando essas aulas de português para vocês. E espero que esses momentos com vocês sejam tão enriquecedores para vocês quanto são para mim, certo? Então, no mais, a gente finaliza a nossa primeira aula por aqui. A gente continua a aula lá no grupo do WhatsApp, na nossa sala virtual. E eu vou estar disponível para vocês para tirar dúvidas em tempo integral durante as aulas, certo? O tempo de aula eu vou estar disponível. Na aula eu estarei o tempo todo disponível para vocês. Fora do tempo de aula, se você tiver alguma dúvida corriqueira, você pode ir lá comigo, falar no meu privado, conversar, professor, eu tive uma dúvida. Eu não garanto que eu vá sempre responder, afinal de contas eu também sou aluno, né? Então eu também tenho minhas aulas, eu também tenho outras coisas a fazer. Mas eu vou, sempre que eu tiver um tempinho, eu vou lá e vou responder vocês também. Bom, no mais, a gente se vê amanhã. Já dando um pequeno spoiler para vocês, né? Assim como eu falei no grupo, eu também serei o professor da língua inglesa de vocês. E eu também estou bem ansioso dessa maneira que a gente vai trabalhar, porque eu sei todo o contexto. A gente não vai poder dar sequência, já disse para vocês, a gente não vai poder dar sequência direta no livro, porque o livro cobra um assunto que vocês nunca viram. E aí eu vou estar querendo trabalhar com vocês esses assuntos, antes da gente poder realmente adentrar no livro, certo? E poder desmistificar também. Sendo bem sincero, eu vou tirar esse momento amanhã para a gente conversar, poder desmistificar um pouco sobre esse pensamento que a gente tem sobre a língua inglesa. Certo? Então, até logo. Um grande abraço.